Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Yara Lemos e a partir deste momento você é o nosso convidado para acompanhar o Papo CNS, que vai tratar de uma forma clara e direta dos assuntos que envolvem a saúde pública do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta edição do Papo CNS, o nosso convidado é Gonzalo Vecina, que é fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Vecina também é professor do mestrado profissional da EASP, ligado à FGV. E o tema do nosso programa desta segunda-feira é a importância das vacinas em meio à pandemia da Covid-19. Lembrando a todos vocês que estamos ao vivo pelas redes sociais do Conselho Nacional de Saúde, pelo YouTube, pelo Facebook e também, claro, lá pelo Twitter, que você pode nos acompanhar. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas e interagir aqui na nossa programação. Venham, participem. Mais uma vez, é claro que vocês sabem que são bem-vindos. Nosso programa desta segunda-feira tem a participação também das intérpretes Mônica Azevedo e Viviane Lucas, não é? Afinal de contas, nós precisamos interagir com todos, então, Viviane e Mônica, bem-vindas também. Nosso entrevistado desta segunda-feira é, sem dúvida alguma, um dos mais importantes nomes do país quando se fala em vacina e em saúde pública, Gonzalo. É um prazer imenso falar com você. Médico, fundador, ex-presidente da Anvisa, você tem uma longa trajetória nas ações que envolvem a saúde pública do país e, claro, a defesa do Sistema Único de Saúde. Afinal de contas, as vacinas estão no Sistema Único de Saúde. Vecina, é um prazer imenso termos vocês conosco na tarde desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo a esta edição do Papo CNS. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Mônica. Boa tarde aos nossos espectadores aí, os internautas, como dizem atualmente, né? É uma honra estar no Conselho CNS, né? E discutir esses assuntos tão importantes para a nossa sociedade e para o terrível momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje com essa pandemia, né? Com certeza. Eu já quero entrar num assunto, claro que o nosso tema é vacinas, mas nesse momento, Gonzalo, nós temos manchetes dos principais jornais do país falando que 7 capitais suspenderam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta do imunizante. Você, outros especialistas, têm ao longo desse último ano, não é desses últimos meses, falado da necessidade de o governo comprar doses da vacina a fim de que se evite isso. Nós estamos em julho e nós temos menos de 50% da população brasileira vacinada com as 2 doses, ainda estamos bastante longe disso, e agora enfrentamos esse cenário de falta de vacinação em 7 capitais, podendo se estender para o restante do Brasil. Afinal de contas, Gonzalo, como é que a gente consegue ter esperança de voltarmos a ter uma normalidade nesse país com falta de vacinas? Não temos essa perspectiva, Yara, infelizmente, né? Uma pandemia como esta, o nosso presidente acredita que ela terminaria se todos tivessem a doença, né? Alguém convenceu o presidente de que se todo mundo tiver a doença acaba. Só que para todo mundo ter a doença, milhões de pessoas vão morrer. Milhões. Nós estamos preocupados com 570 mil, imagina milhões de pessoas, né? Então, não dá para atingir a imunidade de rebanho a partir de casos da doença. Então, este não vai ser o jeito através do qual esta doença vai terminar. A alternativa é vacinar a população. Enquanto nós não vacinarmos a população, a única alternativa que nós temos são as medidas não farmacológicas. Nós fazemos vigilância epidemiológica há muito tempo. Nós sabemos fazer vigilância epidemiológica e aprendemos que vigilância epidemiológica informa a ocorrência de casos
E, ao sermos informados da ocorrência de casos, nós temos que fazer bloqueios. E nós não estamos fazendo bloqueios. O que é um bloqueio? É um lockdown, como a mídia tem dito atualmente, né? Fecha tudo. Não está tarde para isso já, professor? Como? Não está tarde já para fazer esse tipo de bloqueio no Brasil? Ainda dá tempo de fazer isso? Porque essa é uma discussão que nós viemos tendo desde o ano passado, desde abril, lá, março do ano passado. E nós estamos em julho, mais de um ano depois, e se fala da necessidade de lockdown. Ainda dá tempo disso? Veja, sempre que eu tenho um recrudescimento no número de casos, tenho um crescimento no número de casos, a única alternativa que eu tenho para não ter um aumento do número de casos é através do bloqueio. Então, nós temos visto que essa doença ela se propaga em ondas. Então, sobe o número de casos. Como é que eu faço para o número de casos baixar? É através do bloqueio. É através da diminuição da possibilidade de ocorrerem encontros entre pessoas que ainda não tenham tido a doença ou pessoas que não tenham sido vacinadas, e o vírus. É bom lembrar também que essa questão de você já ter tido a doença não te protege de ter novamente, né? Porque essas novas cepas, a variante lá de Manaus, que é chamada de Gama, e a variante Delta, que está entrando no Brasil, elas podem reincidir. 30% da população de Manaus, que já tinha tido na primeira onda a doença, agora na segunda onda, que nós vimos aí há uns 2, 3 meses atrás ocorrer, 30% tiveram novamente a doença. Ela chega de uma forma mais leve, no caso de quando as pessoas já estão imunizadas, ou isso é lenda, professora? No caso das pessoas que tomaram vacina, a probabilidade é de uma forma mais branda. Mas no caso de quem já teve a doença, não necessariamente. Nós temos 2 exemplos agora bastante sugestivos, né? Que a Ana Maria Braga, apresentadora da Globo, que tomou a vacina e teve a doença. Teve a doença de uma forma branda. E o governador do estado de São Paulo, o governador Dória, que já teve a doença, tomou a vacina e teve a doença pela segunda vez. Também de uma forma branda. Então, isso é para a gente ficar um pouco mais esperto que essa doença, ter tido a doença, não necessariamente te protege. As vacinas, elas protegem as pessoas, mas não existe uma proteção de 100%. A experiência que nós fizemos em Serrana é uma cidade aqui do estado de São Paulo, tem 45 mil habitantes. Todos os adultos com mais de 18 anos foram vacinados. Todos não, 95, 96% dos adultos com mais de 18 anos foram vacinados. 95% das pessoas, das mortes, caíram. Então, nós praticamente zeramos mortes na cidade. E 85% dos casos graves também caíram. Nós diminuímos bastante os casos graves. Graças à vacina, e a vacina que foi utilizada em Serrana foi a Coronavac. Então, nós já tínhamos visto antes isso no Chile e no Uruguai. O Chile e o Uruguai também utilizaram predominantemente a Sinovac. E os resultados populacionais que eles obtiveram são semelhantes a esses que nós obtivemos aqui em Serrana. Ou seja, o caminho realmente é a vacina, não é, professor? É a vacina. Agora, o problema é que a gente tem que entender que tomar a vacina não implica em não adoecer novamente. Uma parte das pessoas que tomaram a vacina poderão ter a doença novamente, mas é uma parte, a menor parte.
E a chance de ter a doença grave é muito pequena. Então, por isso que é importante, depois de vacinado, continuar usando máscara e continuar em distanciamento social, porque nós só estaremos, de fato, protegidos quando todos tomarem a vacina. Então, estamos longe daquele abraço ainda, então, né, professor? De todo mundo poder se abraçar. Tem uma exceção. A exceção é vacinados. Entre vacinados, nós podemos ter um comportamento de risco. Agora, você tem que ter certeza que os vacinados não têm comportamento de risco, né? Então, tem um vacinado lá no meio, que é seu amigo, que você chama para uma reunião, e ele todo dia, depois que sai da escola, encontra o netinho. O netinho que vai e volta para a escola é um trazedor de bicho para casa. Então, isso é um comportamento de risco. Então, esse vacinado que encontra o netinho tem que ficar isolado. Agora, encontros entre pessoas vacinadas que têm comportamentos cuidadosos são muito seguros. Isso é uma discussão que já ganhou o mundo todo e é relativamente tranquilo esse encontro entre pessoas que já foram vacinadas e que não têm comportamento de risco, né? Com certeza. Professor, eu vou aproveitar aqui para lembrar aos nossos ouvintes que esse é o Papo CNS, pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. O nosso tema de hoje é a importância da vacinação em meio à pandemia da Covid-19. Nós estamos ao vivo pelos canais do CNS, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você que está nos assistindo, esse é Gonzalo Vencina, nosso professor especialista em vacinas, saúde pública, médico sanitarista, fundador da Anvisa, ex-presidente da Anvisa e um grande nome da ciência brasileira, falando conosco nesta tarde aqui no CNS. Aproveito aqui para agradecer, a todos os conselheiros e conselheiras aqui do CNS que estão presentes nesta transmissão, nos acompanhando. Presidente do Conselho, Fernando Pigato, dando boa tarde a nós, em especial ao doutor Vencina. Forte abraço, abraços a você e a todas as pessoas presentes neste Baita Papo CNS. Obrigado pela sua participação aqui conosco, Pigato. Nós temos o Ronald Santos, que é conselheiro e ex-presidente do CNS também, aqui nos acompanhando. Gonzalo Vencina sempre nos ilumina, que bom isso. E aproveito também para a gente entrar continuar no assunto que o senhor estava falando, e aí eu lembro que hoje é o dia dos avós, 26 de julho, e é o segundo dia dos avós, no qual os avós estão longe dos seus netos, e o senhor falou agora há pouco desse cuidado que é preciso ter com as crianças, porque as crianças não estão na linha de vacinação, ainda não há vacina contra a Covid para as crianças, mas as aulas estão voltando, é uma necessidade o retorno às aulas. Alguns estados já tentaram e não havia conseguido, esse retorno, mas agora estão voltando de novo, e é preciso que se volte às aulas presenciais, mas de forma segura, tanto para os professores, para todos os funcionários das escolas, quanto para as crianças que vão estar nessa ida e vinda. Como proteger as crianças, professor, já que elas são também vítimas da Covid, elas acabam tendo a Covid, mas não tem vacina para criança ainda. Então, como que se faz essa proteção dos pequenos, professor Vencina? Bom, primeiro, meus cumprimentos aí aos conselheiros do Conselho que estão nos assistindo, né? Uma honra, novamente, eu repito, estar aqui. Esta discussão das crianças é uma das discussões mais complexas de serem travadas, por várias razões. Primeira razão é que as crianças pegam essa doença. Segundo é que algumas, muito poucas, podem morrer ou ter a doença de uma forma mais grave, ter sequelas, né? Principalmente as crianças que têm alguma comorbidade, alguma outra doença associada, né? Essas a gente tem que tomar um cuidado maior, doenças congênitas, esse tipo de doença, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com as crianças também.
No entanto, a escola, a gente às vezes olha para a escola e acha que a escola é um lugar onde as crianças vão aprender a ler, escrever e fazer contas, né? Mas a coisa mais importante que acontece na escola é socialização. As crianças vão para a escola aprender a conviver com outras crianças. Nossas crianças ficaram 1 ano e meio sem essa convivência. Se nós formos olhar para os países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, países onde a civilização é mais estruturada, países menos desiguais que o Brasil, nós vamos notar que a maioria desses países, de alguma forma, eles retomaram a atividade escolar, e muitos deles é um movimento meio sanfona, né? Abre, fecha, mas buscaram abrir. Entre bares e escolas, abriram escolas em vez de abrir bares. Nós aqui no Brasil preferimos abrir bares. Passamos 1 ano e meio com as escolas fechadas. Em parte por causa das crianças, e em parte por causa dos professores. É óbvio que nós temos também que levar em conta que os professores podem pegar a doença, podem morrer da doença. É preciso todo um debate, todo um cuidado em torno desse retorno. Todo. Não querer voltar sem ter controle e sem ter vacinas para todo mundo. Então, vacinação do pessoal da educação, dos trabalhadores da educação, eu acho que é crítico, né? E aí a questão do retorno às aulas. Repito que mesmo vacinado, não existe uma proteção 100%. Então, não existe retorno às aulas sem risco. Eu tenho sido muito questionado. Então, se não existe sem risco, como é que pode ter retorno? Veja bem, quem trabalha em transporte coletivo retornou? Retornou. Com risco? Sim. Quem trabalha na área da saúde parou alguma vez? Não parou. Os trabalhadores de setores essenciais, como alimentação, farmácia, etc., não pararam. Então, existe uma certa necessidade da gente assumir uma parte do risco. Para quê? Para que o prejuízo comunitário seja reduzido. Nesse sentido é que nós temos que olhar para a questão da socialização das crianças. Então, manter as escolas funcionando num esquema minimamente aceitável é fundamental. Não vamos pôr 100% dos alunos nas escolas, vamos pôr menos, 30%, 40% dos alunos. Vamos ver que as escolas tenham mínimas condições de higiene, que as escolas tenham mínimas condições de circulação de ar. É importante essa questão de circulação do ar, porque a doença se transmite principalmente através de gotículas que saem quando nós falamos, gritamos, tossimos e espirramos. São microgotículas invisíveis. Aqui na minha frente agora tem um monte de pequenas gotículas invisíveis, e dentro dessas gotículas estão os habitantes da minha orofaringe. Eu tenho certeza que eu, isolado do jeito que estou, não tenho Covid-19. Então, nenhuma gotícula tem SARS-CoV-2. Mas tem um outro bicho que eu tenho na boca. Nossa boca é uma bicharada só. Aliás, nosso corpo... Eu fico imaginando o quanto que o brasileiro e a população, num contexto geral, era descuidado, despreocupado, não é, professor? Porque hoje, se alguém espirra lá longe, todo mundo já fica com um certo receio. Antes, a pessoa espirrava, passava a mão no nariz sem cuidado, apertava a mão do outro. Eu espero que as pessoas aprendam a ter mais respeito um com o outro também, nesse pós-pandemia, que ela traga esse tipo de ensinamento para a população, não é? Daqui para frente, sempre que ficar resfriado, use máscara. Por quê? Porque ninguém tem que pegar a doença que você já pegou. E a máscara, ela retém essas gotículas de água.
Por isso que a máscara é mais importante para proteger os outros de você do que para você se proteger. Então, evitar que as suas gotículas se espalhem. Então, é importante que as pessoas levem em conta esse comportamento no retorno às aulas. A professora deve dar aula de máscara, crianças que aceitam usar máscara devem estar de máscara. As menorzinhas, do pré, o pessoal mais jovem, vai ser muito difícil conseguir fazer com que fiquem de máscara, ou não se abracem, ou não se toquem. Então, vão se tocar, vão se abraçar, e vai haver uma certa transmissibilidade. O que vai acontecer? Casos. Vão acontecer casos. Quando acontece casos, o que faz? Fecha. Fecha quanto tempo? 15 dias. Fecha a escola inteira. Se você não conseguiu organizar a escola por bolhas, quer dizer, grupos que se interagem. Então, não precisa todas as crianças de todas as escolas se interagirem. Então, você cria grupos e quando tem um caso, aquele grupo vai ficar 15 dias sem voltar para a escola. Quando passarem os 15 dias, volta para a escola. Ou seja, professor, nós vamos ter ainda uma onda bem longa aí de abre e fecha, essa confusão toda aí, seja em escola, seja no comércio, está ainda muito longe de conseguirmos resolver essa situação no país. Nós vamos ter que vacinar toda a população acima de 18 anos e iniciar a vacinação e terminar a vacinação dos abaixo de 18 anos. A vacina, uma das vacinas que nós temos aí, que é a vacina da Pfizer, ela já está testada na faixa etária dos 12 aos 18 anos. Abaixo dessa faixa etária, todos estão realizando seus testes, mas os resultados ainda não estão divulgados. Mas o fato é que nós vamos ter que vacinar toda a população para conseguir imaginar que seja possível viver um outro normal, porque aquele normal de antes da pandemia, esquece que aquele nunca mais. Tomara que seja um normal para melhor, não é, professor? É o que a gente espera. O responsável pelo fazer o bem somos nós, homens e mulheres. Então, o mundo vai ser tão melhor quanto cada um de nós quiser que ele seja. Ou seja, não vai acontecer de graça uma melhoria. Nós vamos ter que construir esse mundo melhor. E se esse mundo for tão desigual quanto é hoje, melhor ficar com o vírus por aí, sabe? Quer dizer, é uma análise doída. Temos que construir igualdade social. A desigualdade mata. Aliás, nesta pandemia, os pobres e negros morreram mais porque são mais desiguais. Quer dizer, não tem como uma pessoa que não tem emprego formal ter comida guardada em casa, porque não tem dinheiro. Então, quem não tem dinheiro tem que sair na rua todo dia para arrumar comida. E o que acontece quando sai na rua para arrumar comida? Encontra o vírus. Encontra o vírus, pega a doença e morre. Por isso, pobres e negros morreram 2 vezes, 3 vezes mais do que classe média, branco, etc. Né? Vacinação também é assim. Professor, quando nós terminamos, quando nós terminamos de vacinar as pessoas com mais de 70 anos e fomos visitar quem nós tínhamos vacinado, 82% dos vacinados com mais de 70 anos eram brancos, só 18% são negros. Por quê? Porque o negro morre antes do que o branco. Então, esta questão da desigualdade é um repto, um desafio fundamental da sociedade brasileira. É só para encerrar o capítulo escola. Temos que retomar as aulas com todos os cuidados. E, com certeza, ao retomar as aulas, vamos ter algumas crianças com a doença, vamos ter alguns professores com a doença. Espero que o número de mortes e casos graves seja muito baixo, mas não tem muita saída para isso. Difícil mesmo, professor. Bom, lembrando aqui, então, que nós estamos nesta tarde no Papo CNS conversando com o Gonzalo
Vecina, nosso especialista em um dos maiores nomes da saúde no país, que foi fundador da Anvisa, ex-presidente da agência. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais do CNS, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Você que está nos assistindo pode participar, interagindo aqui conosco. Vai ser um grande prazer ler a sua pergunta. Nós temos aqui algumas perguntas para o senhor, professor. Alguns comentários, algumas perguntas. O pessoal vai aproveitar aqui para tirar algumas dúvidas que sempre tem, é claro. Nós temos a Maísa Silva, tá? Que é a Maísa Albuquerque, que é do Conselho Municipal de Saúde de Candeias do Jamari, lá em Rondônia, lá na ponta de cima do país, nos assistindo. Nós temos a Maria Angélica Pimenta, obrigada pela sua participação, Maria Angélica. Ela queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a janela imunológica e a senescência, professor. Ela queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para nós sobre isso, a dúvida sobre isso. Eu, particularmente, já estou na dúvida sobre essa palavra chamada senescência, que parece uma palavra feia, mas eu tenho certeza que o senhor vai traduzir para nós. O que é isso, professor? Pois é, a senescência diz respeito ao processo de envelhecimento. E aí existe um fenômeno chamado de imunossenescência. Então, imuno é o sistema imunológico, nosso sistema de defesa do corpo contra os agressores que existem naturalmente, e senescência é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, uma pessoa que fica velha, ela não só anda mais devagar, não só não sobe mais em árvore, não só não faz um monte de outras coisas, como também o sistema imunológico fica mais fragilizado. Então, nós temos dois problemas nos extremos, né? Então, as crianças têm um sistema imunológico imaturo. As crianças não sabem fazer um monte de coisas, entre outras coisas, não sabem fazer anticorpos. Os velhos desaprendem ou perdem a capacidade, melhor dizendo, de fazer muitas coisas, entre as quais fazer anticorpos. Por quê? Porque o sistema imunológico envelhece. Então, durante o teste de vacinas, uma das coisas que a gente pedia é que houvesse um extrato de velhos. Nós não fizemos com as crianças, fizemos teste só acima de 18 anos. Por que não fizemos com criança? Porque nós temos medo da segurança da vacina. Agora, nos idosos, nós fizemos os testes, mas em um número inferior ao que seria necessário para tirar conclusões. Somente uma ou outra vacina conseguiu reunir um grupo suficiente de pessoas com mais de 80 anos. É o caso, por exemplo, da Pfizer. Mas a Sinovac não conseguiu reunir um grupo suficiente de pessoas com mais de 80 anos. Então, a imunossenescência é o envelhecimento do sistema imunológico e a diminuição da sua capacidade de dar respostas a agressores. Como a população brasileira, ao longo dos anos, ela vem envelhecendo mais, nós deveríamos ter essa faixa etária atingida por esses dados, porque nós vamos, com certeza, ter um equívoco em relação a isso, não é? Essa representatividade. Não dá para dizer com certeza nada, Yara. Então, nós podemos ter erros, mas não é que vamos ter com certeza. A probabilidade existe. Então, temos que tomar cuidado, porque deveríamos tentar aumentar o número de idosos. Só que se eu tivesse tentado aumentar o número de idosos, eu não teria terminado de fazer os testes das vacinas no tempo recorde que eu consegui terminar. Então, uma coisa é inimiga da outra, e a gente tem que tentar fazer com que as coisas aconteçam. Por isso que nós deixamos de ter amostras ótimas. Tivemos amostras boas, mas não ótimas, que representassem todas as faixas etárias. Então, agora vamos corrigir os erros. Vocês têm ouvido falar num negócio chamado dose de reforço, terceira dose. Então, quando terminarmos de vacinar quem tem que ser vacinado, todo mundo acima de 18 anos. E quem eu já tiver testado abaixo de 18 anos, aí
eu vou pensar no reforço. Primeiro eu tenho que diminuir o risco de todo mundo, para depois pensar no reforço. Mas a gente não pode ficar um pouco atrasado no país, professor, levando em consideração o que nós ainda temos, a fatia da população brasileira que ainda precisa ser vacinada. Digamos que outros países já comecem a pensar nesse cenário de um reforço de uma terceira dose. E o Brasil ainda está longe de completar a segunda dose em todo mundo, até mesmo a primeira. Nós não vamos ficar muito atrasados em relação a outras nações? Yara, por que os outros países estão pensando nisso agora? Eles já têm a vacinação mais adiantada que a nossa. Então, o que nós não temos? Respostas ou vacinas? Vacinas. Então, pronto. Você acaba de responder a pergunta que você mesmo fez. Enquanto nós não tivermos vacina, não adianta querer fazer vacinação de reforço. Tem juiz mandando dar vacinação de reforço. O que um juiz faz quando ele manda dar uma vacina de reforço? Ele tira a vacina de alguém. E a justiça furando a fila da vacina, quase. Não é quase, é. Né? Pelo direito de quem conseguiu chegar ao judiciário, ele tirou o direito de alguém que não conseguiu chegar ao judiciário. Então, a judicialização é um fenômeno que nós não vamos discutir aqui agora, porque é outra briga. Mas a questão do risco e da ordem de vacinar, temos que discutir. Quando tivermos terminado de vacinar todos, com as poucas vacinas que tivermos, vamos discutir a questão da dose de reforço. Então, primeiro, termina de vacinar quem tem risco. Depois, vamos repensar a vacinação. Os países que estão na nossa frente vão acender o farol na nossa frente. Então, a Espanha, a Inglaterra, os Estados Unidos estão fazendo estudos sobre a questão da dose de reforço para as diversas vacinas que estão sendo usadas. Que uma dose de reforço para Pfizer, para AstraZeneca, para Sinovac, para Janssen. Agora está entrando aí pedindo licença para ser aprovada a Sinopharm na Anvisa. Tem aí ainda a discussão da Sputnik V, já vi que teve alguém aí que perguntou sobre Sputnik Perguntou, V. ia chegar aqui, já vamos entrar. Tem outro que está perguntando, deve ter alguém que vai perguntar, se não perguntou ainda, da Covaxin, né? Mas o fato é que não dá para fazer o que nós não fizemos. Não fizemos. O que nós não fizemos? Não compramos vacina. E o agora, que o senhor considera que seja atrelada toda essa demora? Ao longo dos últimos meses, desde o começo da pandemia, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde fez uma série de recomendações ao Ministério da Saúde pela compra da vacina, as monções, tudo mais, mas não anda, parece. O que o senhor considera que esteja atrelada essa demora toda, professor? Primeiro, desgoverno. Não comprou vacina porque acreditava na imunidade de rebanho a partir do momento que tivéssemos vacina. Veja, por que o nosso querido presidente criou um gabinete das sombras, um gabinete paralelo? Que lá ele obtinha uma informação que no Ministério da Saúde não tinha. A informação que ele obteve no gabinete das sombras é: se todo mundo tiver a doença acaba. Então, qual era o projeto dele? Todo mundo tem que ter a doença. Para todo mundo ter a doença, o que tem que fazer? Não ter vacina, não ter distanciamento, não ter isolamento e não usar máscara. Isso que o presidente propôs. E como muita gente ia ficar doente, para dar uma diminuída na dor, ele criou um negócio chamado tratamento precoce, que não funciona, que é uma bobagem. Então, esse era o projeto do governo, mas só que não era um projeto falado, era um projeto secreto, o projeto do Gabinete das Sombras, o Shadow Cabinet. Atingindo a população, que é quem sofre com essas consequências. Nós não temos esse número de mortes que nós temos hoje, sem querer. Esse número de mortes tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro é o responsável por esse número de mortes, ponto. Né? Falem o que quiserem. Os seguidores, os não seguidores, os inimigos, os amigos. Nós temos um número de mortes que é
por causa do presidente. Pois tem uma CPI aí, que não precisa apurar nada. Você acredita que ele vai ser responsabilizado na CPI por isso, professor Vecina? Espero que sim, mas tudo depende de quanto dinheiro circular no Congresso, né? O Centrão está aí para ser comprado. A segunda razão pela qual nós não temos vacina é porque as vacinas que o pessoal do Ministério queria comprar era aquela vacina que dava $1 para quem estava comprando vacina por dose vendida. Então, não teve corrupção. Então, a vacina da Coronavac, quem comprou foi o Butantan. Foi uma compra limpa. A vacina da AstraZeneca, quem comprou foi a Fiocruz. Foi uma compra limpa. O Ministério da Saúde queria comprar Covaxin, queria comprar Coronavac, com $1 por fora a mais para o tal de Dias, que é o cara que foi colocado lá pelo ministro Ricardo Barros. Ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros. Nós vamos descobrir muita coisa aí, porque conforme está puxando a pena, está saindo um galinheiro inteiro. Então, estamos vendo agora, por exemplo, a questão da compra de camisinhas femininas, os preservativos femininos. Foi criada um tipo de especificação que só a Precisa atendia. Então, há tempos que nós estamos vendo dinheiro rolar nessa ribanceira para proteger a Precisa. Licitações direcionadas. O Ministério da Saúde fazia todo o seu sistema de logística de distribuição de vacinas. Na gestão do Barros, com esse Dias operando, isso foi transferido para uma empresa privada. Toda a logística do Ministério foi transferida para uma iniciativa privada, que está cobrando dinheiros atrasados, que não sabemos lá como é que foram gastos. Então, as duas razões são o gabinete da sombra e corrupção. O Pazuello, nos últimos dias que esteve lá, fez uma compra de 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões de doses da Janssen. E esse bagre ensaboado que está lá agora, o atual ministro, Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, ele também comprou mais 100 milhões de doses da Pfizer. Então, essas 238 milhões de doses, um pouquinho já foi entregue, mas o grosso vai ser entregue no segundo semestre. Esse conjunto de vacinas que vão permitir que a gente possa, eventualmente, terminar de vacinar os adultos aí mais à frente, por volta de outubro, novembro. No segundo semestre já estamos, não é, professor? Então, por volta de outubro, novembro, se as vacinas forem entregues. Butantan vai terminar de entregar 100 milhões de doses em 31 de agosto, um pouco mais à frente. A Fiocruz vai continuar entregando as doses que ela já está fabricando, ela tem um contrato de 210 milhões de doses, mas é picadinho, 13, 15 milhões ao mês até fevereiro de 2022. Então, o que nós dependemos é da chegada maciça dessas doses que foram compradas da Pfizer e as da Janssen, que é a vacina de dose única. Tem uma pergunta que ficou aí para trás, que é sobre janela imunológica. A janela imunológica que o senhor entrou na senescência, professor. Então, a janela imunológica é o espaço que... O que é uma janela? É uma coisa aberta. Então, o que é a janela imunológica? Eu tomo a vacina hoje, eu estou protegido? Não. Por quê? Porque existe um tempo para produzir efeito. Então, o tempo entre tomar a vacina e desenvolver anticorpos é chamado de janela imunológica. Também pode ser chamado de janela imunológica o tempo entre ter a doença e desenvolver anticorpos. Então, esse é o período da janela. Toda doença infectocontagiosa tem uma janela imunológica. E é importante saber disso para que a gente não fique disseminando a doença aí à torta e à direita. Né? Exato. Eu creio que entra um pouco nessa questão que a Lourdes Simões Arque traz aqui para nós, que é o seguinte, ela fala que tomou a vacina há 2 semanas, a segunda dose da AstraZeneca. E ela pergunta, daqui a quanto tempo ela poderá tomar um avião, que ela está querendo viajar, e como é que ela pode fazer isso, mantendo as medidas
preventivas, como o senhor mesmo falou, siga usando máscara, usando distanciamento, mas nós sabemos que em avião nem sempre o distanciamento funciona. Então, quanto tempo a pessoa se sente segura para conseguir sair depois da segunda dose, professor? 2 semanas é suficiente para se sentir segura. Após a segunda dose de qualquer vacina, em 2 semanas está protegida. Agora, você está protegida? Veja, não tem vacina 100% eficaz. Então, você toma uma vacina de 50% de eficácia, 50 das 100 pessoas que tomaram a vacina, 50 se protegem, 50 não. Pode ser que se proteja, porque tem uma outra imunidade que nós não medimos, que é chamada de imunidade tecidual. Pode ser que se proteja contra casos graves, contra mortes, mas não se protege contra ter a doença. A AstraZeneca, 70%, a Janssen, 70%, a Pfizer, 95%. Mas sobra 5%. Cada 100 sobra 5. Então, você, independente da que você tomou, 2 semanas depois, você, se tivesse numa população de protegidas, estaria protegido. Você está no meio de uma população não protegida. Então, você tem um risco. Como é que você faz para tomar um avião? Primeiro, usa máscara, mantenha o distanciamento social. O avião, dentro do avião, é bastante seguro. Por quê? Porque ele tem um sistema de tratamento de ar. Cada fila do avião tem um filtro que faz o ar circular, o ar fica dando voltas em torno dos bancos. Então, não existe... Quem está na primeira fila não respira o ar do cara da última fila. Você respira o ar das pessoas que estão em torno de você. Então, o risco cai muito. E o filtro que existe no avião é um filtro absoluto, igual ao filtro de sala cirúrgica, que filtra partículas virais. Então, dentro do avião, nós temos um ambiente bastante seguro, diferentemente da maior parte dos ambientes fechados que nós frequentamos. Então, ou seja, a Lourdes, que já tem a sua segunda dose, se quiser preparar sua malinha para viajar, Lourdes, pode ir tranquila, com cuidado. Isso, com cuidado. Deixando bem claro, tu não vai me esquecer a máscara, Lourdes. Vão de máscara, vai se cuidar. Se fosse ônibus, eu diria que a coisa é mais complicada, porque o ônibus não tem filtro absoluto no sistema de ar-condicionado. Aí tem que ter janela aberta. Então, não é? Então, gente, esse é o Papo CNS. O tempo passa numa velocidade incrível. Só não passa para a gente acabar essa pandemia, não é, professor? Já estamos aí com 43 minutos de conversa, perguntas que não param de chegar. Eu quero lembrar que nós estamos com a Mônica Azevedo e a Viviane Lucas fazendo as nossas intérpretes aqui, participando e traduzindo para o sistema de Libras, né, para a língua de sinais, a nossa conversa com o Gonzalo Vecina agora nessa tarde de segunda-feira. Eu vou puxar uma pergunta aqui, professor, que chegou do Reginaldo Costa, e ele pergunta para o senhor o que o senhor acha dessa antecipação da vacina de 3 meses para 45 dias entre a primeira e a segunda dose. Tem uma certa confusão, às vezes, sobre isso. Uns dizem que é bom antecipar, outros dizem que não. Afinal de contas, o senhor especialista, o que me diz disso? Primeiro, que é um desgoverno, né? Falta Ministério da Saúde. Este país tem 27 estados, 5.600 municípios. Então, precisa coordenar isso. O Ministério da Saúde tem essa função fundamental. Agora, não tem Ministério da Saúde. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação é um negacionista, Hugo Angotti, é um médico negacionista, olavista, não sabe nada. O secretário de Vigilância em Saúde está sem a diretoria de vacinas, porque o cara foi demitido lá, porque é o cara que levou um pastor para vender vacina, não sei o que, não sei quanto. O Ministério não existe, então nós não temos essa coordenação. O Wagner Saboado, lá, o ministro da Saúde, a preocupação maior dele Vamos lembrar o nome, professor. A preocupação maior dele é em falar para a mãe dele que ele é ministro ainda. Então, ele não está preocupado em fazer nada pelo povo brasileiro. Está preocupado em ser ministro. Então, ele fica tentando desviar das cascas de banana que o Bolsonaro, que a turma dele põe no caminho dele. Pois bem, então,
Nós não temos coordenação. Então, recentemente tivemos o problema das grávidas, que tomaram a primeira dose de AstraZeneca. O município do Rio de Janeiro tomou a decisão de que a segunda dose fosse de Pfizer, que é a decisão mais correta. E aí, então, começamos com essa decisão aí. Agora, o Ministério resolveu falar. Agora, com relação à antecipação, logo que começou essa crise, o que nós tentamos fazer? Espalhar. Pega a vacina, a Coronavac deve ser aplicada entre 21 e 28 dias a segunda dose. Aí quiseram passar para 3 meses. Por quê? Para aumentar o número de primeiras doses. Agora, não dá para aumentar o número de primeiras doses, porque a eficácia máxima da vacina se dá entre 21 e 28 dias. Aí, vamos pegar a vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca, a pesquisa que ela fez indicou que a eficácia máxima acontece em 90 dias. Então, não dá para trazer para cá. Tem que deixar lá onde está, 90 dias. Senão não vai funcionar tomar uma segunda dose. A Pfizer é uma vacina que nós espalhamos para 90 dias, mas ela foi, a fase 3 dela foi feita com 21 a 30 dias. Então, o adequado da Pfizer é 21 a 30 dias. Então, eu acho que nessas coisas nós não devemos mexer dessa forma. Então, Pfizer, 21 a 30 dias, pode ser mais, mas o ótimo está aqui. A AstraZeneca pode trazer para cá? Não pode trazer para cá. Tem que falar. A Fiocruz, inclusive, publicou uma nota dizendo que tem que ser 3 meses. E a Sinovac, do Butantan, tem que ser 21 a 28 dias. E, professor, o que o senhor fala sobre a Sputnik? Que o consórcio, alguns estados da região Nordeste gostariam de trazê-la, tem uma discussão que ela seria fabricada, inclusive numa fábrica aqui no Distrito Federal, por uma indústria brasileira, outros países já têm, e o Brasil não tem. O que tem em torno dessa vacina, professor? Ela é segura? Ela é confiável? Para tornar curta uma história muito longa, a minha resposta aonde tiver uma dose para vender da Sputnik, vamos comprar. Ponto. Então, se achar uma dose para comprar, pode tomar, ótimo. Qual vai ser o problema? Não tem dose para vender. A Rússia está passando por um perrengue danado lá com a Delta. E não tem dose. O Fundo Russo de Participações veio aqui, arrotou, falou, não sei o quê, mas não tem dose para vender. Se você quiser 50 mil doses, quem sabe? Como eles fizeram com a Argentina, com o México, distribuíram aí umas migalhas. Mas eles não têm dose, eles não têm capacidade produtiva. Então, eu não vou nem discutir se é boa, se é ruim, se é isso ou aquilo. Os governadores do Nordeste estão cobertos de razão. Comprem a vacina e podem usar, se ela chegar. Se ela chegar, é isso aí. Esse é o Papo CNS pelos canais do Conselho Nacional de Saúde. Estamos na tarde desta segunda-feira conversando sobre a importância das vacinas em meio à pandemia da Covid-19, em especial, claro, a vacina que combate aí, não é, a doença, e nosso convidado é Gonzalo Vecina, cheio de perguntas aqui, Gonzalo, e também de participações. Nós temos aqui a Silvia Regina Nascimento Silva, dando boa tarde para todos, ela é do Conselho Municipal de Saúde de Anápolis, em Goiás. Diogo Vasconcelos é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Colombo, no Paraná, também registrando presença e desejando um ótimo trabalho a todos. Muito obrigada, Diogo, pela sua participação. Temos a Edna Maria dos Anjos Mota, de Cacoal, Rondônia. Ela é conselheira nacional do Núcleo de Educação de Cacoal, Rondônia. Olha só, descobri uma nova cidade lá em Rondônia. Isso é muito interessante, porque nós vemos que tem participantes do país inteiro. Nós temos uma pergunta aqui da Esther Dalla Costa, desejando boa tarde a todos e também, especialmente, ao professor Gonzalo.
Com o número de vacinados pela vacina aprovada emergencialmente, somados aos estudos fase 3, o que ainda impede o registro definitivo das vacinas Coronavac e AstraZeneca? Nós temos essa pergunta feita aqui, o professor conseguiria nos dizer? A diferença entre um registro e outro é comercialização. Uma vacina que tem a concessão do registro emergencial, tudo que ela precisava declarar sobre segurança e eficácia está declarado. Uma vacina de registro emergencial é uma vacina bem registrada. Nos Estados Unidos tem registro emergencial, na Europa tem registro emergencial. Qual é a diferença entre o registro definitivo e o registro emergencial? Comercialização. Vacinas com registro emergencial não podem ser comercializadas. O que é que agrega quando você tem o registro definitivo? O valor da vacina, tem que dizer por quanto vai vender. E isso diz respeito à questão do acesso da vacina para ser comprada fora o Ministério da Saúde, porque você vacina de uma forma em geral. As vacinas podem ser comercializadas nas boutiques de vacina. Agora, estas vacinas são vacinas escassas. Falta no mundo inteiro destas vacinas. Então, elas estão sendo comercializadas exclusivamente pelo poder público na maior parte dos países do mundo mais civilizados. Não é o caso da Índia, por exemplo. A Índia andou vendendo das vacinas dela para hospitais privados e até para hotéis. Né? Mas esse é um problema da Índia, que não vale a pena aqui a gente discutir. Tem lá um presidente, o Narendra Modi, que também é um populista de direita, que vive querendo fazer estripulias. Né? E aí nós temos o que estamos tendo lá na Índia. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com uma mortalidade que é muito superior à mortalidade que eles estão anunciando. Com certeza, a Índia é o campeão de mortes do mundo. Só que, como eles têm um sistema muito vagabundo de registro de óbitos lá, nós não estamos vendo o número total de óbitos, mas lá está morrendo gente que nem mosca. Foi um problema que nós tivemos no Brasil, inclusive, inicialmente, porque o que fez com que os veículos de imprensa se juntassem num consórcio para que fizesse a apuração dos dados, exatamente porque o Ministério da Saúde não estava informando os reais números da pandemia. E, então, sempre se gerou essa dúvida. É um pouco diferente, Yara, é um pouco diferente. Uma coisa é você não ter dados. A Índia não tem dados. Nós, há 30 anos atrás, tínhamos um sistema de registro de óbitos e de nascimentos ruins. O que o Ministério fez quando o Pazuello entrou foi esconder dados. Isto tem uma gravidade diferente, Yara. Dados nós temos. O nosso sistema de registro de mortalidade e de nascimentos é bom. O que nós devemos ter feito é um subregistro de causa de óbito. Mas agora nós vamos lá nos registros da gripe e vamos ver quanto a mais nós registramos de síndrome respiratória aguda grave, que certamente o diagnóstico correto é Covid. Então, o que o Ministério fez quando o Pazuello entrou, que fez com que estimulou a criação desse consórcio dos veículos de imprensa, foi dizer, eu vou esconder os dados, porque eu só quero saber quem cura, não quem morre. Aquela ideia idiota de que só boa notícia precisa ser dada. Não, o povo tem que saber de tudo. Nós estamos numa democracia, liberdade de informação e de circulação de conhecimentos. Exatamente, é isso que a gente prima e que defende, não é, professor? Nós estamos aqui já com 54 minutos, eu tinha prometido ao senhor 50, mas vê quanto o senhor é querido, que nem eu digo, vontade de dar aquele abraço gostoso e tirar todas essas nossas dúvidas, professor. Eu vou ler um pouquinho aqui dos nossos comentários e eu ainda tenho mais uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O Diogo Vasconcelos, ele fala da questão da judicialização, que sempre interfere no planejamento e execução das vacinas que constam dos planos municipais de saúde. O senhor falou sobre essa dificuldade da judicialização e que acaba fazendo com que haja um fura-fila autorizado aí pela Justiça. A Mônica da Costa Araújo
lembra da famosa PEC 95 de 2016, que reduziu os recursos para a saúde pública, e hoje nós sofremos as fortes consequências disso ainda pelos próximos anos, e que o governo fica reclamando, quer dizer, nós dizemos, não temos a vacina, quem sabe se tivéssemos mais recursos, eles poderiam não ter corrupção tanta e investir mais em vacinas, porque esse é o grande problema do país também, não é, professora? Fernanda Magano, ela fala que de Gonzalo, que os prefeitos são muito corruptos, não é? E o desgoverno do Ministério da Saúde, que o senhor tanto reforçou aqui conosco. Célia Viana da Silva Brasileiro. A Célia tem uma história bastante difícil aqui, professor, porque ela perdeu o filho dela, Sandro, enfermeiro de UPA em Fortaleza, pelo atraso da chegada da vacina. Célia, meu forte abraço a você, e, enfim, é muito difícil, porque muitas pessoas, mais de 500 mil brasileiros, perderam a vida sem a chegada da vacina, vidas que poderiam ter sido poupadas se nós tivéssemos uma agilidade maior por parte do Ministério da Saúde, e cuidados mesmo da própria população também, não é? De não acreditar em negacionismo, em falsas notícias, virem em busca da informação verdadeira e saberem se proteger. Meu abraço, meus sentimentos a você, Célia. O Reginaldo Costa já perguntou aqui para nós, não é? A Priscila Oliveira fala aqui desse debate tão importante e necessário nesse momento. Parabéns, Vecina, e mandando aquele abraços, que é uma marca registrada aqui. A Rosângela Dornelles fala que a falta de orientação do governo federal aos estados e municípios fez com que a vacina parecesse que é um favor aos brasileiros. É uma humilhação gigantesca. Parece que nós estamos implorando por algo que é direito nosso, de todos nós, termos a vacina, não é, professor? E queria que o senhor dissesse para nós um pouquinho como que a gente faz para tentar mudar esse cenário, porque parece que a gente fica dando murro em parede. A sensação que eu tenho, às vezes, é essa, que nós gritamos, a gente se revolta com tudo que acontece, mas parece que a gente não tem força, sabe? Como que a gente soluciona isso, professor? Tem como? O senhor enxerga uma saída para isso? Bom, primeiro, eu acho que nós temos que nos conscientizar, né? Uma pergunta que não veio aí, mas eu acho que é importante, que é a questão de, é obrigatória a vacina? Não, a vacina não deve ser obrigatória. Toma quem quiser. E vai trabalhar com as consequências da sua decisão, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma serviçal de um hospital aqui na região do ABC, que declarou que não ia tomar vacina. Ela foi demitida por justa causa e a sentença já foi confirmada em segunda instância. Por quê? Porque ela decidiu não tomar vacina. Agora, ela trabalhava num hospital. Então, ela poderia levar uma doença para os pacientes do hospital e para os trabalhadores que estavam junto com ela. Então, e não tinha nada a ver com a história. Eu acho que cada um tome a sua decisão e responda por ela. A partir de agora, vamos ter sanções para quem não quiser tomar vacina. Ninguém é obrigado a tomar, mas vai ter consequência, né? Pode ser legal, que nem lá na França. Quem toma vacina pode ir em bar. Aí é uma corrida para tomar vacina. Mas é brincadeira, mas é fato que... Brincadeira real, isso aconteceu lá. Mas o fato é que quem quiser toma, quem não quiser sofre as consequências de ser uma pessoa que pode estar transmitindo a doença para pessoas que tentaram se proteger. A começar então, por governantes que não defendem a vacina, não é? A começar pelos governantes que não defendem. O que nós podemos fazer? Veja, nós queremos o impeachment do presidente. O que nós podemos fazer é ir para as ruas têm que rugir. Então, se nós não levarmos essa mensagem para as ruas, ninguém vai nos ouvir. A segunda questão é a CPI. A CPI, não sei, eu acho realmente, não acredito que vá derrubar governo nenhum. Então, nós temos 2022. 2022, como é que vai ser a votação? Como é que vai ser a questão da contraposição nossa a fake news que vão existir? Como é que nós vamos usar os nossos direitos para fazer com que eles
tem um valor dentro da construção da nossa democracia. E enquanto isso, até lá, temos uma saída que nós temos que explorar. E o Conselho Nacional de Saúde é importante levar essa saída. Não temos governo federal? Não temos. Muitos estados e muitos municípios, nós também não temos governo, são bolsonaristas. Por exemplo, o governo do Amazonas é um governo bolsonarista. Eu não espero nada deles. Mas na maioria dos outros estados, na maioria dos municípios, existe boa vontade. Portanto, o CONAS e o CONASEMES têm que assumir uma responsabilidade diferenciada nessa transição. Então, vai substituir a vacina, a segunda dose da AstraZeneca pela Pfizer para gestante. Isso é uma decisão que o CONAS tinha que ter tomado. Vai espaçar ou não vai espaçar as doses? O CONAS tem que reunir os seus infectologistas, tem que sentar junto com o CONASEMES e criar um consenso. É muito mais difícil fazer isso, mas é possível. Então, nós temos que usar as alternativas que estão à nossa disposição, que são mais difíceis. A alternativa correta é Ministério da Saúde funcionar. Não existe? CONAS e CONASEMES constroem consensos e vamos usar isso. Desculpa, Yara, eu me entusiasmei e não deixei você falar. Eu entendo o seu entusiasmo, professor, e eu entendo o quanto nós tentamos, não é? E é algo que vem mais do que a gente consegue, às vezes, segurar, não é? Nós estamos aqui em 1 hora, professor, e agora a gente chegou ao tempo da nossa finalização. Eu quero agradecer, primeiramente, aqui a Mônica Azevedo e a Viviane Lucas, as nossas intérpretes que estiveram conosco aqui nessa tarde. Foram inúmeras perguntas que ficaram faltando. Professor, eu preciso dizer que o senhor vai ter que voltar uma outra hora aqui conosco, porque ficou faltando um monte de perguntas, o pessoal super se empolgou. Eu, para finalizar, queria lhe pedir só para o senhor ser bem rapidinho para me dizer uma coisa. Nós estávamos falando em fake news e tudo mais, tem uns vídeos aí bombando em redes sociais que mostram as pessoas fazendo testes sorológicos após a aplicação da vacina, contra a Covid. Por quais motivos que não se deve fazer esses exames, não deve se cair nessa conversa, professor? Isso é aquele papo de internet que o pessoal tem que, esquecer mesmo. Olha. Os testes sorológicos não informam nada, porque o que eles informarem pode ser um falso positivo ou um falso negativo. Então, não existe uma acurácia muito elevada nesses testes sorológicos. E a informação que eles vão te dar, se você tem anticorpos, não significa que você está protegido, porque aqueles anticorpos podem não te proteger contra todas as cepas. Se você não tem, não significa que você não está protegido, porque existe a imunidade tecidual. Então, o teste sorológico serve para uma coisa: dar dinheiro para o dono do laboratório que está vendendo o teste para você. Não faça isso. Ótimo, ótimo. Gonzalo Vecina, que é médico, que foi fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi presidente da Anvisa, é professor do mestrado profissional da EASP, ligada à FGV, um dos maiores nomes quando se trata de saúde, vacinas aqui no país. Foi uma honra imensa ter falado com você. Eu ainda quero termos um próximo programa que você vai explicar um pouquinho desses bonequinhos aí, que eu adoro ver esse monte de bonequinho que tem aí na sua estante. A gente ainda vai conversar sobre isso. Tá bom. Vou poder, em breve, se Deus quiser, dar um super abraço aí. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco nessa tarde de segunda-feira, neste que foi o Papo CNS. Eu sou Yara Lemos, jornalista, agradeço a presença de todos vocês e espero vocês na última segunda-feira do mês de agosto para mais uma edição deste programa pelas redes do Conselho Nacional de Saúde. Professor Gonçalo, beijo, obrigada pela sua atenção, obrigada, Mônica, obrigada, Viane, um beijo a todos, boa tarde, cuidem-se, máscara, e vamos torcer para a vacina chegar para todo mundo logo. Muito obrigada a todos.